E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês perceberam que minha internet não tá boa ainda, né? Esse negócio de ficar sem internet tá me fazendo bem. Eu tô saindo de casa pra fazer mais caminhadas. Tô até com medo de perder a pança, aí eu não vou ter onde apoiar o celular mais na hora que eu precisar falar no telefone. Mas tô trabalhando menos, tô jogando menos e tô conseguindo descansar, isso tá me fazendo bem. Hoje, se eu tivesse com internet em casa, se tudo tivesse funcionando bonitinho, eu faria um vídeo que seria um react do react da física com os três terraplanistas que foram lá no planetário de Ibirapuera. Então eu faria uma reação à reação dela. Coisa de youtuber isso, né? Nossa, que nojo. Mas por que eu gostei da reação dela? Porque a reação dela não foi de escárnio. Então, assim, diferente da reação dela, procurem aí no YouTube, depois vocês vão achar. Diferente da reação dela ao papo do coach com a psicóloga, em que ela foi extremamente ácida e ela foi sarcástica e ela zoou o cara mesmo. E eu também teria feito a mesma coisa, porque afinal de contas o cara é um charlatão. Ele pode até não saber que ele é um charlatão, mas ele está fazendo charlatanismo e esse tipo de pessoa tem que ser parada. Porque, como a própria psicóloga fala, pessoas chegam arruinadas até ela pelo desserviço que coaches prestam à sociedade. Quando ele diz para você que ele pode curar você de seus problemas psicológicos e psiquiátricos. Mas o tom ali dos terraplanistas no planetário do Ibirapuera era diferente, e ela percebeu ali que ela estava lidando com pessoas crédulas. Então ela foi respeitosa. Ela foi respeitosa, não foi ácida, não foi sarcástica, mas ela foi objetiva, não deixando margem para dúvida das convicções dela. Foi um trabalho muito bem feito. Eu já percebi que, assim, se você quiser causar mudança na vida das pessoas, uma coisa que você não pode é sair chamando todo mundo de burro, de imbecil, e ficar falando mal de pessoas como se elas fossem ignorantes e incapazes. Isso daí é bom para você gerar view. Como o objetivo do meu canal não é gerar toneladas de views, é causar pequenas mudanças na vida das pessoas, eu estou seguindo aí um outro caminho, não sei se vocês perceberam. E esse caminho hoje vai ter que apelar para histórias da minha vida que envolvem o meu passado. Eu poderia até fazer um stand-up, né, com a minha vida. Se eu quisesse alavancar a view, eu pegaria acontecimentos da minha vida, enfeitaria o texto, eu falaria ele de uma maneira bem humorada e aí eu agradaria as massas. E eu não duvido que eu faria um bom trabalho, mas eu não quero. Eu quero pegar uma parte da minha vida que eu podia zoar muito com ela e eu podia tirar sarro de pessoas com ela, e quero ver se com isso eu gero uma reflexão e uma conscientização na vida de vocês, para que vocês consigam enxergar determinados grupos com uma perspectiva diferente, para que você tente resgatá-los e não simplesmente taxá-los de burro e se isolar, porque não sei se você percebeu, mas o nosso mundo é um monte de grupos de gente que se acha inteligente, que acha que todos os outros são burros e eles não estão se comunicando, e isso é ruim para todo mundo. Então como que você se aproxima mais dessas pessoas, tentando entender essas pessoas? Eu vou contar umas partes que, assim, seriam cômicas se não fossem trágicas, tá? Eu fiz parte de uma comunidade religiosa muito fechada quando eu era criança e pré-adolescente. E essa comunidade religiosa, ela tinha valores, e entre esses valores eram os de que você tinha que preservar a unidade do grupo. Então as pessoas, elas só se relacionavam com pessoas de dentro dessa própria comunidade. O que na vida de um pré-adolescente reduz muito as suas chances e as suas possibilidades, certo? Porque se você está num grupo religioso do qual um pequeno percentual tem a sua idade, te sobra um pequeno percentual de um pequeno percentual da população para ver se você consegue pegar. E todas as coisas e todas as cartas, elas ficam muito marcadas, as suas opções, elas são muito restritas. Então o que fazer se numa comunidade dessa você faz parte de uma minoria rejeitada? Então, assim, você tem vários filtros, né? Você tem uma comunidade religiosa fechada que não permite que você se relacione com pessoas de fora dela. Só que aí você vai adicionando camadas a esses filtros. Aí você é uma menina pobre que mora no extremo subúrbio de São Paulo, e você mal tem condições de comprar roupas para você poder ir para esses eventos religiosos nos quais você tem que comparecer. Então, assim, e você não é de uma beleza extraordinária, assim, você não é de uma beleza extraordinária. Então a gente está acumulando coisas aí para você somar a sua chance de conseguir um namorado, que acaba sendo muito baixa. Então, primeiro, você tem que encontrar um cara que gosta de você por quem você é. E você é uma menina pobre, é uma menina não... Vou falar feia, não tem nada de errado em falar feia, né? Você é uma menina pobre, feia, de uma comunidade religiosa que só tem uns poucos rapazes na sua idade com quem você pode se relacionar.
Então, você consegue imaginar o sentimento de exclusão desse pequeno grupo de pré-adolescentes que tem dificuldades de se relacionar? E aí, assim, tem os meninos do bairro dela, os meninos pobres, tem os meninos do bairro vizinho, que são um pouco melhores, que são... e tem alguns, assim, do bairro pobre que são bonitos, e que tem outros horrorosos, que são um pouco mais ricos, e aí você tem que escolher. Tudo bem, eu sei que vocês gostam dessa coisa fantasiosa, de que é o coração que escolhe, e eu não duvido disso, que é o coração que escolhe, mas você não pode negar que a gente escolhe também de forma objetiva, de acordo com determinados critérios. E nessa época, eu estava lá, japonês, descendente de japoneses, filho de médico com 2 clínicas, morando num bairro nobre, e também religioso e pertencente a essa comunidade. O que fazia com que eu me sentisse mal, porque eu sentia que eu tinha muitas pessoas à minha disposição. E por que é que as pessoas estavam à minha disposição? Porque eu, pré-adolescente, era uma pessoa legal, porque eu tinha alguma coisa grande a oferecer, porque eu tinha alguma coisa... Eu tinha vivência, eu tinha amor para oferecer. Não, eu não tinha nada disso. Eu simplesmente era dessa religião, eu tinha dinheiro e eu pertencia a uma etnia que dentro daquele grupo, eu não dou R$1 para esses olhos puxados, mas dentro desse grupo de pré-adolescentes pobres no subúrbio de São Paulo, muitas de origem nordestina, elas viam nos olhos puxados algum valor. E esse valor ele é atribuído pela comunidade. E uma vez que a comunidade atribui o valor a alguma coisa, você não tira esses valores. O que, somado ao fato de a minha mãe ter morrido muito cedo e da minha madrasta ter entrado na minha família primeiramente visando um marido médico e não 2 filhos, fazia com que eu sentisse um enorme desconforto desde pequeno, de que eu me sentia não um fim, mas eu sentia um meio para algo melhor. Então aquelas meninas, quando elas me desejavam, elas não desejavam o Fausto pela pessoa que ele era, porque na verdade elas nem sabiam quem ele era, porque eu não falava, eu não conversava, eu não me permitia conhecer, então elas nem sabiam quem eu era. Elas gostavam e se apaixonavam e sofriam por quem elas projetavam em mim, por aquilo que elas projetavam em mim, porque elas achavam que o dia que elas namorassem comigo, elas seriam respeitadas na comunidade delas, elas teriam uma curva de ascensão maior, porque elas supostamente se casariam e se mudariam para o meu bairro, e seriam admiradas por toda a comunidade religiosa. Escute o que o avião está dizendo, ele está falando a verdade. Então essas meninas, dentro dessa comunidade religiosa, elas passariam a ser as princesinhas vencedoras. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Assim, então eu já tinha esse desconforto muito grande. E aí, assim, eu vou misturar 2 histórias, reais, e vou ter um resultado onde nenhuma das partes envolvidas nessa história lá, há muito tempo atrás, se sente identificada, ok? Então eu estou falando de histórias verdadeiras, só que os números e determinados acontecimentos não necessariamente pertencem à mesma história. Eis que no grupo de 4 meninas, eu me tornei amigo de uma delas. E essa menina sofria horrores por minha causa, porque ela dizia que ela me amava, ela dizia que ela era apaixonada por mim, ela dizia que ela sonhava comigo, ela dizia uma série de coisas que era importante para ela por inúmeros fatores. E assim, desde muito pequeno, eu meio que cago para esses sentimentos, porque embora eu acredite sim que eles são muito em parte verdadeiros, eles têm muito mais consequência da sua projeção e da sua carência e daquilo que você quer do que o valor da outra pessoa em si de fato. Mas a gente se aproximou e a gente ficou amigo. E aí, dentro daquele grupo de 4 meninas, ela começou a ser sabotada. Porque afinal de contas eu falava só com ela, isso desagradava as outras meninas, e ela, ansiosa por compartilhar tudo que ela conversava comigo, ela contava a respeito de todas as interações que a gente tinha, o que fazia com que as outras 3 sentissem uma certa dor de aquilo não estar acontecendo com elas, como se a menina, a minha amiga, ela quisesse se vangloriar e esfregar na cara dela o quanto ela era bem sucedida, e como se do nada ela tivesse se tornado uma pessoa nojenta. Gente, se você cresceu num bairro
pobre, se você sempre quis ter as coisas e nunca teve, e se você teve um monte de amigos que sempre quiseram ter um monte de coisa e nunca tiveram, se um da turma de vocês enriquecer, esse cara ele vai ficar tão deslumbrado, ele vai ficar tão feliz, que ele vai querer postar foto do carro que ele comprou, ele vai querer postar foto da casa nova. E quando ele faz isso, é porque ele está extasiado com o sucesso que ele está tendo. Ele não está postando essas coisas para você sofrer e para você se sentir mal, e para você se sentir um lixo, e para mostrar quanto você é um bosta. Então, muita gente que entra no Facebook e sofre com os posts dos outros, está absorvendo a alegria das pessoas de uma maneira errada. Nem é essa a intenção da pessoa. Às vezes é, mas às vezes não. E se você se deixa ofender e se afetar por isso, meio que é você que está errado e não a outra pessoa. Bom, o que aconteceu é que as outras meninas se sentiram agredidas e aí elas começaram um processo de trabalho dessa dor que elas tinham. Porque uma delas em especial, uma dessas meninas tinha muita esperança de que ela fosse a suposta escolhida, e olha que eu não namorei com ninguém, mas ela achava que ela era digna da minha amizade, e que a interação que eu estava tendo com a primeira menina, na verdade, ela é quem deveria ter. Ela começou a trabalhar com essa dor num processo que se assemelha muito ao que muita gente faz aí. Ela começou a criar amigos imaginários e histórias imaginárias, e ela induziu as outras meninas a participarem dessa brisa com ela. Olha que coisa louca, né? Talvez aí tenha um traço de esquizofrenia que a gente não identificou, e eu não sei onde essa menina está hoje para saber. Mas é claro que normal, muito normal não era. Mas aí elas começaram a criar personagens imaginários, todos eles japoneses, olha que situação ridícula, né? Todos eles japoneses com os quais elas interagiam. E elas começaram a isolar minha amiga em conversas do grupo, onde cada uma tinha o seu japonês, todos eles imaginários, e elas ficavam falando das maravilhas que tinham sido o encontro com eles. É papo de doente? Sim, é papo de doente. Quando você escuta uma história dessa, o que dá vontade de fazer? É chamar de burro, de imbecil e virar as costas e ir embora, porque afinal de contas a vida é muito curta para você perder tempo com gente desse tipo, né? Só que vamos explorar um pouco mais. O que induziu essas meninas a terem esses amigos imaginários? Primeiro, a dor da exclusão. Porque elas queriam alguma coisa que elas não podiam ter. Uma coisa que uma menina muito próxima delas, uma pessoa muito próxima, semelhante, de acordo com a perspectiva delas, tinha, e elas não tiveram. Então elas se achavam merecedoras, e aí elas quiseram criar um grupo onde elas pudessem se isolar dessa exclusão que elas sentiam. Entende? Então é o grupo de excluídos que começa a excluir as pessoas que os excluíram, e aí nisso eles se sentem fortes. Então essas três meninas, elas começaram a ter, na companhia das três, uma força enorme, porque de repente elas se tornaram as pessoas mais especiais ali dentro daquela comunidade, porque todas elas eram felizes e a felicidade de uma era validada pela consonância da outra ali, né? pela concordância da outra naquela história descabida e sem cabimento. E aí quando a minha amiga ela me perguntava: Fausto, você gosta de Gley? Você gosta de Matsuda Seiko? Eu falava: eu tenho nojo de Gley, eu durmo se eu escutar Matsuda Seiko, eu gosto de Legião Urbana, eu estudo inglês escutando Bon Jovi, todo mundo me zoa, mas eu escuto Bon Jovi para treinar meu inglês aí. E gosto de Iron Maiden, não gosto de música japonesa. E aí quando ela contava isso pro grupo de amigas delas, como que esse grupo reagia? Ele falava: porque ele não é um japonês de verdade. Ele não é um japonês de verdade. Se ele fosse japonês de verdade, ele gostaria de Gley e ele amaria Matsuda Seiko. E aí os personagens imaginários delas tinham um nome e eles cantavam o Gley no karaokê, pra vocês terem uma ideia do tamanho da alucinação. Bom, o que acontece? Nós temos na nossa sociedade, agora escalone isso. Você quer saber como que acabou essa história? Eu sei, mas eu não estou aqui para ridicularizar as pessoas. Eu estou querendo aqui falar sobre coisas que eventualmente acontecem, coisas que acontecem. O que a gente tem? A gente tem num país que tem excelentes faculdades, como a USP é uma excelente faculdade, como aqui a gente tem uma série de bons pesquisadores, a gente tem muito trabalho científico sendo desenvolvido, só que a gente tem muitas pessoas completamente excluídas desse meio. A gente tem pessoas completamente excluídas desse meio. Tem pessoas que, por falta de matemática básica, por falta de química básica, por falta de física básica, não importa o quão paciente você seja para explicar a teoria da relatividade, elas nunca vão entender o que é a teoria da relatividade. Ou seja, elas nunca vão ficar com o japonês.
Você tem uma complexidade tão grande para você saber o que é o decaimento da radioatividade do urânio. Você tem tanta complexidade no carbono 14, você tem tanta complexidade para entender o que é um bóson de Higgs, eu não sei nem o nome dessa desgraça aí. É tão complexo que você não acha que aquilo é para você. Você, numa pequena comunidade, não acha que aquilo é para você. Por quê? Porque você não teve oportunidades. Então você sai de um sentimento de exclusão muito grande, só que não é justo. Sim, não é justo que meninas sejam pobres e feias e que elas não possam se relacionar com ninguém porque a religião delas é limitante e não permite que elas fiquem com qualquer rapaz que elas gostem. Não é justo isso. Mas aí você tem que se adaptar a isso e você tem que aprender a lidar com essa dor. Você tem pessoas que gostariam de ter ido à universidade e não foram. Você tem pessoas que gostariam de poder ter estudado e não estudaram. E aí essas pessoas, elas se sentem injustiçadas pela sociedade e elas querem provar que ela tem um determinado valor. E onde é que elas vão encontrar validação? Onde é que elas vão encontrar aceitação? Onde é que elas vão encontrar uma comunidade que as abrigue, que as suporte e que faça com que elas se sintam especiais entre os mesmos excluídos? E aí o que a internet faz? A internet vai lá e coloca essas 3 amiguinhas para conversar. E então, quando chegava a minha amiga lá na roda, que se sentia especial pelo fato de ter um amigo japonês, que merda, né? Não vale R$1 essa bosta. As outras, elas, cada uma tinham o delas, e elas me negavam como japonês de verdade, porque eu não gostava de Glei, porque eu não gostava de Matsuda Seiko, porque se eu fosse um japonês de verdade, eu seria parecido com o japonês que elas tinham e que era muito melhor. E o que fazia com que esses japoneses de fato existissem? A validação social. Vocês estão entendendo a mecânica da Terra plana? Que você pega um monte de gente que não tem condições de entender qual foi o processo que levou o homem à Lua, para entender todos os meandros, todos os detalhes. Quando você explica regras físicas e conquistas e realizações e descobrimentos que permitiram que o homem chegasse lá e voltasse, aquilo é tão complexo para a pessoa que ela fala, não, você quer saber, o cara nem foi. E quando ele fala o cara nem foi e ele encontra alguém que diz o cara não foi mesmo, o que essas pessoas se sentem? Finalmente especiais, abraçados por uma comunidade. Então assim, quando eu paro para pensar, nem eu, nem você, a gente não vai conseguir acabar com esse movimento terraplanista e com essas pessoas que estão se unindo. E ficar chamando os caras de burro também não vai adiantar. Só que hoje é uma coisa que não impacta em nada a nossa vida e a gente dá risada. E quando for uma coisa que impacte? Porque um dia essa minha amiga, ela passou mal e ela precisou ser levada para o hospital e as 3 não puderam levá-las para o hospital. Por quê? Porque elas tinham que sair com os respectivos namorados. Seria o dia de encontro com os japoneses imaginários. Então, assim, enquanto a gente está tirando sarro, enquanto a gente está zoando, enquanto a gente está se divertindo com o fato de que alguém acredite que a Terra é plana, ok. Só que esse grupo ele está aumentando cada vez mais e a negação da realidade deles é um processo tão grande, tão profundo, que ele pode evoluir para outras coisas. Então, como sociedade, o que é que a gente faria para prevenir essas meninas de enveredarem por esse caminho que elas seguiram? Não seria melhor dizer para elas, olha, pobreza é uma condição, não é um valor nato seu. A gente lamenta muito que você venha de uma família que não tenha condições de dar roupas para você comparecer às reuniões. Então, assim, as celebrações. Então, a gente vai te dar roupas e vocês serão aceitas por quem vocês são. Então, se houvesse um acolhimento da comunidade religiosa melhor em relação a elas, que não fosse fingir que elas não existiam, porque elas eram feias e pobres e inadequadas para os rapazes que estavam procurando namoradas, se um trabalho de acolhimento dessas pessoas no grupo fosse feito de maneira melhor, talvez elas não tivessem que se alienarem coletivamente, fingindo que aquele grupo não existia e tentando se convencer de que elas faziam parte de um grupo superior, seleto, melhor, que era o pequeno grupo de pessoas restritas que eram especiais e que tinham acesso a essa visão que transcendia a visão limitada das outras pessoas. Vejam como essa coisa é semelhante.
Então, o que faz um terraplanista continuar sendo terraplanista? Essa sensação que ele tem de que ele é especial, de que ele entende uma coisa, de que ele foi um dos que não foi enganado. Tanto que o maior argumento deles é: eu não acredito nisso porque claramente isso é mentira. Quando você é advogado e você precisa provar que o seu cliente não assassinou alguém, você fala: o meu cliente não assassinou alguém porque ele não estava lá, ele estava fazendo outra coisa, eu tenho provas aqui de que ele não estava no lugar na hora do crime. Você contesta um fato com uma suposição com outro fato. Você não contesta com fé. Você não fala assim: não, meu cliente não matou, não, eu não acredito nisso, isso não tem cabimento. Mas a gente vai conseguir vencer esses caras no grito? Não, porque quando você dá porrada nesse grupo, ele se sente especial. Quando a minha amiga chegava para essas 3 outras e falava assim: os namorados de vocês não existem, o que elas faziam? As 3 riam juntas. É porque você é retardada, porque você não enxerga eles. Você é doente. E aí, assim, se em determinado momento, vamos reduzir a sociedade às 4 meninas lá, se num determinado momento o número de alienados ele supera o de pessoas sãs, aí você vai ter uma nova realidade alienada, porque o número vai fazer com que aquilo se torne realidade. Muitas religiões fizeram, pela fé e pelos números, fizeram com que Thor existisse. Fizeram com que Ra, com que Isis e Osíris existisse, e não adiantava você chegar lá e falar assim: Osíris não é Deus, não, é Thor. Thor é uma alienação de vocês. Se você falasse isso no meio dos nórdicos, se você dissesse que Thor era uma alienação coletiva, o que fariam com você? Te matariam. Por quê? Porque você era um herege. Sai na rua, vai numa igreja gigante aí e fala que Jesus é filho de José. Não estou falando que seja, não estou falando que seja. Estou dizendo que quando o grupo, a massa de crentes, ela cresce demais, você não consegue contestar uma verdade que é uma alienação coletiva que já foi validada por todos os outros. Porque a força da opinião de um valida a força da opinião do outro. Aí nada mais tira isso da cabeça das pessoas. Desenvolvendo ainda mais esse raciocínio. Esses pequenos devaneios terraplanistas, eles são perigosos a longo prazo, eles são perigosíssimos. E como que você combate isso? Provando que a Terra não é plana? Não. Você impede a formação da evolução desses grupos através de inclusão. Através de inclusão no conhecimento, na educação e através do respeito. Você pode não concordar com uma palavra do que eu estou dizendo, mas eu vejo sim link entre todas essas coisas. Engraçado, eu tenho uma seguidora do canal que me escreve e-mails e ela falou que ela é terraplanista, quase que pedindo desculpas por isso. E ela falou assim: eu sou terraplanista, mas é porque eu sou cristã. E isso me remeteu a uma dessas meninas que ela se sentia desconfortável com a mentira que ela sustentava. Uma das 3, tá? Uma das 3, ela se sentia desconfortável com a mentira que ela sustentava, mas ela não podia mais desmentir essa história, porque desmentir essa história significava ser expulsa do grupo, que eram 3, né? Significava ser expulsa do grupo, perder as 2 amigas que eram a base de toda a rede social que ela tinha. E aí ela seria tão excluída quanto a minha amiga e ela não queria isso para a vida dela. Então a gente tem terraplanistas que até questionam o fato da Terra ser plana, mas elas não fazem isso porque elas fazem parte de um grupo. E esse gancho eu quero deixar aqui para o próximo vídeo, uma conversa que eu tive com o professor